Você já esteve numa daquelas situações na vida em que o desespero bate à porta, o dinheiro acaba, o diagnóstico médico é terrível, a sua família está a desmoronar e você faz a única coisa que um cristão sabe fazer: você ora, você chora, você clama com todas as suas forças, mas a única resposta que recebe do céu é um silêncio absoluto. Parece que Deus está de braços cruzados. Parece que ele simplesmente foi dormir e esqueceu-se de si. Se você já sentiu essa angústia, saiba que você não está sozinho. Os homens que andavam lado a lado com Jesus Cristo sentiram exatamente a mesma coisa. Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje, nós vamos continuar a nossa jornada pela 4ª temporada, explorando os códigos de Cristo. Nós vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 4, para analisar um dos momentos mais aterrorizantes e reveladores do Novo Testamento: a tempestade no Mar da Galileia. Nós vamos descodificar o porquê de Jesus dormir durante o nosso desespero e revelar o erro fatal que você provavelmente está a cometer quando a sua vida entra em crise. Prepare o seu coração, porque esta mensagem vai ser a âncora da sua alma. A história começa com uma promessa. No versículo 35, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz uma frase que muda tudo: passemos para a outra margem. Preste muita atenção nisto. Jesus não disse: vamos para o meio do mar para ver se afundamos. Ele deu uma palavra de destino: passemos para a outra margem. Quando Deus lhe dá uma promessa, quando ele traça um destino para a sua vida, a tempestade que se levanta no meio do caminho não tem o poder de anular a palavra que saiu da boca de Cristo. A promessa é a sua garantia de chegada. Então, eles entram no barco. A Bíblia diz que, de repente, levantou-se um grande temporal de vento. As ondas batiam com tanta violência que o barco já se estava enchendo de água. Importa lembrar que a maioria daqueles discípulos, como Pedro, Tiago e João, eram pescadores profissionais. Eles conheciam aquele mar como a palma da mão. Eles já tinham enfrentado tempestades antes. Para eles entrarem em pânico absoluto, é porque a situação estava completamente fora de controle. A água estava entrando, a madeira estava a estalar e a morte parecia certa. E onde estava Jesus no meio deste caos? O versículo 38 dá-nos uma imagem chocante. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Aqui está o primeiro código do barco. O sono de Jesus não é um sinal de abandono, é uma demonstração de soberania. Jesus estava fisicamente exausto de tanto curar e pregar, sim, mas espiritualmente ele dormia porque tinha a certeza absoluta de quem estava no controle do universo. Ele sabia que nenhuma tempestade criada no mundo físico poderia afogar o Filho do Deus Altíssimo. Mas para os discípulos, aquele sono soou como uma ofensa. Desesperados, eles acordam Jesus com uma pergunta carregada de acusação e mágoa: Mestre, não te importas que pereçamos? Quantas vezes nós fazemos exatamente a mesma pergunta a Deus? Senhor, não te importas com a minha dívida? Não te importas com o meu casamento que está a acabar? Não te importas com a minha depressão? Nós confundimos o silêncio de Deus com a indiferença de Deus. Nós achamos que se Deus não age no nosso tempo e da nossa maneira, é porque Ele não nos ama. Mas o silêncio do Mestre não significa que ele abandonou o barco, significa que ele confia na promessa que fez antes da tempestade começar. Atenção! Se as tempestades da vida estão roubando a sua paz e você precisa de aprender a blindar a sua mente com a palavra de Deus todas as semanas, inscreva-se neste canal agora mesmo. Faça parte desse exército de fé e pare de afundar no medo. Inscreva-se e vamos voltar ao nosso código. A reação de Jesus é espetacular. Ele não acorda pedindo desculpas, ele não tenta justificar seu sono. A Bíblia diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Imediatamente o vento se aquietou e houve grande bonança. A natureza reconheceu a voz do seu Criador. Numa fração de segundos, o caos virou um espelho de água.
Mas então Jesus vira-se para os discípulos e faz a correção que serve para todos nós hoje. Ele não os elogia por terem acordado ele. Ele diz: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" E aqui está o segundo código, a grande revelação desta passagem. A água do lado de fora do barco nunca foi o verdadeiro problema. Barcos foram feitos para estar na água. O problema é quando a água entra no barco. O que Jesus estava ensinando era o seguinte: a tempestade lá fora não pode destruir você, mas o medo e o pânico que você deixou entrar no seu coração, sim, esses podem afundar-nos. O mundo lá fora está em crise, a economia é uma tempestade, as doenças são tempestades, as traições são tempestades. Você não pode controlar os ventos que sopram contra o seu barco, mas você tem o controle absoluto sobre quem você acorda dentro de si. Os discípulos olharam para o tamanho das ondas, em vez de olharem para quem estava dormindo no barco. Se o Criador do oceano está no seu barco, deixe os ventos soprarem, deixe as ondas baterem, o seu barco não vai afundar. Muitas vezes, Deus permite a tempestade não para destruir você, mas para revelar quem Ele é. Os discípulos terminaram aquela noite maravilhados, dizendo: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Eles conheciam Jesus como um professor e curandeiro em terra firme, mas precisaram da tempestade para o conhecerem como o Senhor do universo. Se o seu barco está enchendo de água hoje e o pânico tomou conta da sua mente, pare de focar no barulho do vento. Acalme o seu coração. Relembre a promessa de quem disse: "Passemos para a outra margem." A crise vai passar, a tempestade vai se calar e você vai chegar ao seu destino. Se esta palavra trouxe bonança à sua alma e lhe devolveu a paz que o medo tinha roubado, deixe o seu like neste vídeo para nos ajudar a alcançar mais vidas que estão à beira do naufrágio. E declare com fé e ousadia nos comentários para selar esta promessa hoje: o meu barco não vai afundar.